Bom, bom dia. Queria chamar à mesa o Eduardo Fagnani, professor Eduardo Fagnani do Instituto de Economia, o professor Denis Maraco de Meis, do Instituto de Economia também. Desculpem o atraso, mas depois de uma semana cheia de atividades, agora a gente consegue dar início com uma transmissão online pelo grupo Socializando os Saberes. E eu agradeço a presença de todos aqui nessa conversa de um tema tão importante para a gente, tanto da nossa comunidade da Unicamp, dos docentes, funcionários, da sociedade brasileira, dos futuros trabalhadores, discentes. Então, o tema principal é a Previdência. A gente vai dar início com o Eduardo Fagnani sobre cujo tema da fala dele é a agenda liberal, conservadora e a reforma da Previdência. Obrigada. Eu acho que não sei se você quer falar. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, vou fazer um bate-papo informal, tá? Bem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Então, a questão da Previdência. O primeiro ponto que eu queria destacar, hoje nós temos a justificativa para fazer a reforma da Previdência é absolutamente apenas fiscalista, né? E é preciso levar em conta que a Previdência Social ela é um dos pilares da proteção social brasileira, né? Então, aqui tem um gráfico que mostra o seguinte: a Previdência beneficia, essa faixa azul são o INSS urbano, são cerca de 20 milhões de pessoas, e a faixa vermelha é o INSS rural. Então, nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que são de famílias que são beneficiárias diretas da Previdência Social. 100% dos benefícios urbanos equivalem ao piso do salário mínimo. 10 milhões de pessoas, 100% piso do salário mínimo. E cerca de 70% a 80% do INSS urbano, são esses 19 milhões, e também equivale ao piso. Então, nós estamos falando aqui diretamente, são 30 milhões de famílias. Se essa família tiver 3 membros, são 90 milhões de pessoas. Se tiver 4 membros, são 120 milhões de pessoas. Então, eu estou mexendo com um dos principais fatores, os principais mecanismos de proteção social no Brasil, né, que tem efeitos claros na redução das desigualdades, na pobreza, etc. Esse gráfico mostra o seguinte: olha, aqui é a pobreza. E a pobreza, ela começa, dado em 2014, por faixas etárias, e aqui, quando você chega aqui, que são mais velhos, a pobreza cai a menos de 10%. Quer dizer, por que acontece isso? Porque os idosos têm a Previdência como fonte de receita. Essa mancha aqui mostra o seguinte: quanto seria a pobreza entre os idosos se não houvesse a Previdência? Então, quase 70%. Essa é uma outra forma de ver esse dado, aqui pegando os pobres de uma maneira geral, com um corte de aqui o critério de pobreza, se não me engano, isso aqui é meio salário mínimo como pobreza. Então, também mostrando como que desde 2008, se não fossem as transferências da Previdência Social, hoje a pobreza seria de 37% e ela cai para 24%, mas insisto, esse é um dado com base a corte de pobreza e meio salário mínimo. Então, mas eu só estou querendo mostrar para vocês a importância social
da Previdência. Esse é um outro dado interessante, que mostra o seguinte, olha, no Brasil, Uruguai, 85% dos idosos são protegidos pela Previdência Social. Né? Então, quando uma pessoa com mais de 65 anos tem, pelo menos, a Previdência como fonte de renda. A média da América Latina é 50. Em muitos países, isso não chega a 20. Né? Então, eu sempre digo isso. Você dificilmente no Brasil você vê velho na rua pedindo esmola. É difícil você ver. Certo? Por quê? Porque 85% tem pelo menos a Previdência Social como fonte de renda. Muito bem. Essa questão toda, o papel da Previdência Social na redução da pobreza, redução das desigualdades, na renda das famílias, etc., isso tudo é omitido, é desconsiderado pela atual proposta de reforma da Previdência que está em curso. Você reformar a Previdência é algo normal. É normal que você reforme sistematicamente a Previdência para aperfeiçoá-la, né? Para fazer com que o sistema se adeque às mudanças demográficas, etc. Só que o objetivo dessa reforma não é aperfeiçoar, é destruir o sistema. Tá claro? Quer dizer, hoje, eu sempre me recordo dessa fala do Sarney, quer dizer, o que está em jogo aqui é o seguinte: os detentores da riqueza, vamos chamar assim, jamais aceitaram que o movimento social dos anos 70 e 80, né, que conseguiu escrever a Constituição de 88, esses setores jamais admitiram que o movimento social capturasse 10% do PIB. O capítulo da ordem social, cerca de 10% do PIB. Estou falando de gasto com saúde, gasto com assistência social, né, seguro-desemprego. Né, e a Previdência é o maior gasto, esses 10%, em torno de 10%, 7% só é a Previdência. Eles nunca aceitaram isso. Né? Em 88, na última etapa da Assembleia Nacional Constituinte, eu sempre cito esse dado que é importante para vocês entenderem como essa questão é antiga. O Sarney, que era o presidente da República, foi para a televisão e fez um discurso que ele dizia assim: senhores constituintes, os senhores têm a última oportunidade para mudar essa Constituição que vocês estão fazendo até agora. Porque se vocês não tiverem como as coisas estão, o país será ingovernável. E a grande questão dele era a questão do capítulo da ordem social. Então, essa tese de ingovernabilidade, ela, para quem acompanha esse debate aqui, ela estava no Sarney, vai do Roberto Campos, no começo dos anos 90, depois tem os filhotes do Roberto Campos, o Jean Biagi, o Maílson da Nóbrega, mais recente, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, tá certo? Isso vem o tempo todo, que são os interlocutores dos detentores da riqueza que sempre desenharam isso. Né? E a ideia toda era acabar com isso. Em 92, 93, a Constituição iria ser revista por maioria simples. Isso faz parte de uma disposição transitória. Né? Para chegar ao consenso de 88, falar, bom, tudo bem, vamos fechar assim do jeito que está, mas daqui a 5 anos a gente faz uma revisão por maioria simples. Né? E essa revisão aconteceu em 93. A minha suspeita é que, se tivesse havido
dessa revisão constitucional, eles teriam que ter cuidado de tudo, teriam transformado o Brasil no Chile da época. Tá certo? Só que não teve essa revisão, por conta do impeachment do Collor, etc. E ela foi sendo feita, então você vai ter um contra-ataque, uma nova tentativa de fazer retroceder os direitos sociais nos anos 90. O primeiro governo Lula, o que é o primeiro governo Lula? Palocci na Fazenda. Quem que é o secretário de Política Econômica? Marcos Lisboa. Quem que é o secretário de Tesouro? Joaquim Levy. E por aí vai. São os mesmos personagens que tentam novamente implantar esse mesmo projeto liberal ao extremo, onde a Constituição de 88 é um ponto fora da curva. Então, qual que é a ideia que eles... para mim não tem nenhuma novidade, mas isso começa com Sarney, a gente vê isso nos anos 90, vê isso no primeiro Lula, depois tem uma trégua a partir do segundo Lula, a economia cresce, e depois volta de novo. E agora, como é que essa questão do país ingovernável aparece? Aparece da seguinte maneira: a ideia de que eu só vou conseguir equacionar o problema fiscal se eu rever o contrato social da redemocratização. Ou seja, se eu acabar com a Constituição de 88. Ninguém fala assim, fala rever o pacto social da redemocratização. Qual que é o argumento? Esses segmentos conseguiram, na verdade, impor um consenso falso, que o problema fiscal brasileiro tem a ver com os gastos obrigatórios da Constituição, os gastos com previdência, especialmente, com saúde, com educação, são gastos obrigatórios. Aí toda a questão hoje, nós estamos assistindo, junto com a reforma da Previdência, é o fim das vinculações de recursos com a educação, a Nélia está aqui, sabe disso melhor que eu, saúde, etc. Então, essa é a ideia. Como é que a ideologia é vendida dessa forma? Mas o que está por trás disso? Isso aqui é um conflito redistributivo, isso aqui é luta de classes, que se manifesta como? Pela disputa do orçamento público. O objetivo que está aqui por trás é recapturar esses 8% do PIB. E para isso você usa de mitos, de ideologia, enfim, um vale-tudo. Um dos vale-tudos é, por exemplo, você criar algo que eu não conheço em nenhum lugar do mundo, que é o Ministério da Fazenda e da Previdência. Isso não existe. O que está por trás disso? Dizendo assim, o recado é simples. Assim, olha, agora nós, os detentores da riqueza, que estamos no Ministério da Fazenda, não precisamos mais nem de intermediário, nós mesmos vamos fazer o serviço. Chega. Não precisamos nem de ministro da Previdência. Nós vamos fazer o serviço. É disso que se trata. O que eles estão propondo? Primeiro, extinção do piso do salário mínimo. Então vamos voltar para a história. Quer dizer, o que a Constituição fez? Falou assim, nenhum benefício pode ser inferior ao piso do salário mínimo. Por que a Constituição fez? Por que os constituintes fizeram isso? Porque na ditadura, a ditadura arbitrava qual que era o índice que corrigia o valor dos benefícios. E para combater a inflação, sistematicamente corrigia a aposentadoria abaixo da inflação. Então você vai tendo uma progressiva corrosão do poder de compra do aposentado. Tá certo? O que os constituintes fizeram? Não, nenhum benefício pode ser inferior ao piso, porque o salário mínimo, os trabalhadores têm mais capacidade de pressão e os aposentados é uma forma de você preservar. Tá? O que está em jogo hoje é acabar com o piso, é voltar para o tempo da ditadura militar. Eu acabo com o piso e arbitro um índice. Tá certo? E certamente eu vou arbitrar um índice inferior à inflação. Essa é a forma mais eficaz de recapturar esses 8% do PIB.
Uma grande parcela vai ser recapturada por aí. Porque em 3, 4, 5 anos de reajustes abaixo da inflação, eu vou, além de corroer o valor, o benefício, eu vou ter uma economia de recursos fantástica, eu vou conseguir reduzir os gastos da Previdência do Brasil. Vamos voltar para a época da ditadura militar. O que mais que eles querem fazer? Eles querem fazer o seguinte: a idade mínima para se aposentar, a partir de agora, vai ser 65, alguns falam 67, mas que seja 65 anos, mais tempo de 35 anos de tempo de contribuição, que foi o que fizeram com o setor público federal. Né? O setor público federal isso estava na emenda constitucional 20 de 98 e foi regulamentado em 2012. Então, a partir de agora, quem entra no setor público federal se aposenta com 65 anos, mais 35 anos de contribuição. Eles querem fazer isso para todo mundo. Para urbano, homem e mulher. A idade da mulher tem 5 anos ou menos, hoje a mulher, por idade mínima, o homem é 65, a mulher é 60. Quer ver todo mundo vai para 65. E tão grave quanto rural e urbano. A aposentadoria do setor rural exige idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. E querem que todos passem para 65 anos. Se eles conseguirem fazer isso, não existe paralelo no mundo, eu vou mostrar para vocês mais na frente, de exigências para a aposentadoria no Brasil. A outra questão que está em jogo é transformar a previdência rural em benefício assistencial, assim como o benefício de prestação continuada da assistência social. Não sei se vocês sabem, mas o benefício da prestação continuada beneficia aproximadamente 4 milhões de famílias que têm renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Né? E querem. Isso já é um benefício da assistência social, mas está vinculado também ao piso do salário mínimo. Mas querem fazer com que esse benefício, mais da Previdência Rural, sejam não mais um benefício da Seguridade Social, mas passe a ser um benefício assistencial. O que significa benefício assistencial? Significa o seguinte, que ele não tem regra de correção. Bolsa Família não tem regra de correção. Você estabelece, o governo estabelece a hora que ele quiser. Certo? Segundo, eu não preciso ter um salário mínimo. Eu posso dizer o seguinte: vários estão propondo isso. A Previdência Rural, a partir de agora, a Previdência Rural vai ser 70% do salário mínimo. E sem regra de correção. Tá certo? Sob o argumento que as pessoas não contribuíram. Por isso, assistencial, benefício de prestação continuada. A rigor, as pessoas não contribuíram. Né? Mas nós, aqui no Brasil, em 88, os nossos constituintes se inspiraram no modelo da social-democracia europeia, onde você tem a ideia da seguridade social. O que é a seguridade social? Se diferencia do seguro social. O seguro social só tem direito quem paga, um plano de saúde privado. O que é a seguridade social? Todos têm direito, mesmo que não podem pagar. E quem que paga a parte daqueles que não podem pagar? A sociedade como um todo, através de impostos. Então você tem um sistema de imposto que é progressivo, quem ganha mais paga mais, e você faz a transferência da renda pela via tributária. E no Brasil fizemos o mesmo, não conseguimos fazer uma reforma tributária progressiva, mas nós criamos 2 contribuições em 1988 para financiar a Seguridade Social, que é basicamente a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a contribuição sobre o faturamento das empresas. Foi criado em 1988 para financiar o benefício de prestação continuada, para financiar a Previdência Rural e para financiar o SUS. O SUS é um benefício também típico da Seguridade Social. É universal, é público e é gratuito. Foram criados impostos para fazer isso. Então vocês vão ver mais na frente. Enfim,
Esse em linhas muito gerais, é o que pretende fazer. Nós vamos ter, certamente, nós seremos campeões mundiais de regras de aposentadoria. Muito bem, antes de... quanto tempo eu tenho? Acho que eu falei demais. Não? Tempo? Nossa, que isso? Pelo amor de Deus, eu falo demais. Crise da Previdência. A questão da Previdência é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu vou ter que ir mais rápido, senão eu vou chegar, enfim, mostrar o máximo possível para vocês. A questão da Previdência é o seguinte, a pergunta é, o problema da Previdência é um problema de aumento de despesa ou redução de receita? Essa questão é crucial. Porque eu achar, se eu deduzir que o problema da Previdência é um aumento das despesas, eu tenho que cortar a despesa, eu tenho que suprimir direito. E se eu disser que a questão da Previdência é uma redução das receitas, então eu tenho que ver como é que aumenta a receita. E o que a história mostra que fundamentalmente o problema da Previdência é um problema fundamentalmente ligado a como é que se evolui as receitas, que tem a ver com o quê? Com o crescimento da economia e com o mercado de trabalho. Então vejam aqui. Aqui é a Previdência Urbana. A Previdência Urbana, ela, quando a economia cresce, ela é superavitária. Então, quando a economia começa a crescer aqui em 2006, 2007, nós passamos a ter superados. Está claro isso? Quando a economia cresce, por quê? 60%, 70% da receita da Previdência incide sobre a massa salarial, a contribuição das empresas e dos empregadores. Então, se a economia cresce, aumenta a massa. Se a economia cai, reduz a massa. Está claro? É difícil você não... Portanto, o que eu estou querendo dizer? São fatores que são externos à Previdência. Tem a ver com a política econômica, a gestão macroeconômica. Então, vejam, como é que eu quero que a receita da Previdência cresça com esse resultado aqui no emprego? Aqui nós temos criações líquidas de mercado de trabalho, de carteira assinada. Todo ano, aqui nesse ano, tem 2,5 milhões, aqui 2 milhões, o saldo líquido. Em 2015 nós tivemos uma perda de 1,5 milhão. O que isso tem a ver com a Previdência? Tudo. Aqui é um outro dado, quer dizer, aqui, a crise de 2008. Fizemos políticas anticíclicas, o país voltou a crescer. Isso é criação de emprego. Vinha criando emprego, crise de 2008, continuamos crescendo, criando emprego. Aqui, 2015, 2016. O que isso tem a ver com a Previdência? Tudo. Tá certo? Porque isso significa uma redução das receitas. Aqui outros gráficos. Esse dado aqui mostra que, a partir de 2000, até 2014, o desemprego chegou a 4%, 4,5%. Eu quero que alguém me diga que um país que tem desemprego de 4,5% está em crise terminal, que é essa narrativa que foi vendida. E ele passa de 4% de outubro de 2014, a partir do maior governo do PT, fez vários erros, muitos acertos, mas vários erros. O maior, do meu ponto de vista, é colocar o Joaquim Levy em 2015 no Ministério da Fazenda. Certo? Que aí nós passamos a fazer uma política de austeridade que está dando início. Quer dizer, como é que você quer que a Previdência tenha uma situação financeira se eu passei em pouco mais de quase um ano e meio, desemprego de 4,5% para 8%? O rendimento do trabalho cai isso aqui, quer dizer, esse comportamento do mercado de trabalho impacta nas fontes de receita da Previdência. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou resolver a questão da Previdência
se eu não tiver crescimento da economia, se eu não tiver recuperação do mercado de trabalho. Aliás, não é só da Previdência, é da saúde, é do ajuste fiscal. Eu não consigo fazer um ajuste fiscal com a economia caindo. Acho que o Denis vai falar mais sobre isso. Não é a Previdência que quebra quando tem a recessão, tudo quebra. Eu estava vindo de São Paulo para cá, estou vendo que os governadores estaduais, eles têm uma dívida do governo federal, estão pedindo carência de 2 anos para não pagar a dívida durante 2 anos. Os estados quebram, os municípios quebram. Não é a Previdência que quebra, tudo quebra. O que está errado? Está errado a questão, você tem uma política que leva à recessão. Mas depois, se eu tiver tempo, eu vou dizer para você o seguinte, que a recessão é funcional. É funcional para você fazer reformas desse tipo, é funcional para você implantar um projeto ultraliberal, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, aí começamos. Então, o objetivo da reforma é recapitular os 8%. Ninguém quer reformar, quer reconstruir. A ideia é que quer pegar de volta esse dinheiro. Muito bem. Então, para fazer isso, desde 1998, desde 1988, 89, desde 89 você tem essa ideia de déficit. A Previdência tem um déficit, tem um rombo. Mentira! Quem aqui acha que a Previdência tem rombo? Levanta a mão. Pode? Tem que levantar a mão, porque é um massacre. Entendeu? É um massacre. Então vamos ver por que a Previdência não tem rombo. Olha aqui como é que você financia a Previdência no mundo todo? É o chamado modelo tripartite. É o empregador, o empregado e o governo através de impostos. Isso é no mundo todo, meu Deus do céu. Tá certo? Em alguns países, a participação do governo chega a 63% na Dinamarca, 58% na Holanda, 47%. Tá certo? É assim que se financia a Previdência. De onde vem o déficit no Brasil? Que ele só considera a participação do empregador e do empregado. Você está entendendo? O rombo é a parte do governo que não é contabilizada. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque os nossos constituintes, eles não inventaram a roda, eles copiaram isso, que existe desde a Alemanha, no Bismarck, lá no século XIX, todos os países, eles copiaram. Então, se vocês olharem a Constituição, o artigo 194 fala assim, o artigo 194 diz, aqui nós vamos ter a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É formada pela saúde, previdência urbana, previdência rural, assistência social e seguro-desemprego. Artigo 194. Aí o artigo 195 fala, para financiar a Seguridade Social, eu vou ter o orçamento da Seguridade Social. E aí, além das fontes de financiamento sobre a folha de salário, tem uma parcela do PIS/PASEP para financiar o seguro-desemprego, e foram criadas 2 novas contribuições, contribuição sobre o lucro e contribuição sobre o faturamento. Insisto nesse ponto. Está certo? Então, veja, se eu considerar a Previdência como parte da Seguridade Social, que é o que diz os artigos 194 e 195, as fontes de financiamento da Previdência Social não são as contribuições dos empregados e dos empregadores, mas também a contribuição dos impostos. Como o Brasil fica nessa? Como o Brasil fica nessa tabela? Assim, eu fizemos um cálculo recente, assim, é ridículo, a parte de impostos, porque é mais ou menos assim, você vai ver aqui, ó. Então aqui, eu já vou te responder, mas olha aqui, ó, aqui é um trabalho que a Anfip faz desde 1989, ela contabiliza os dados como diz a Constituição Federal. Então aqui são as receitas da Seguridade Social. A receita da Previdência, contribuição sobre o lucro, COFINS, PIS/PASEP, etc. E aqui as despesas. Então você tem Previdência, assistência social, o Bolsa Família, que é a parte da reforma adequando, tá certo? Que é a parte da assistência social, o seguro-desemprego, saúde, desenvolvimento rural, etc. Então, o orçamento da
Seguridade Social sempre foi superavitária. Então, ela está mostrando aqui que, por exemplo, em 2014, a receita da Seguridade foi 658 bi e as despesas foram 622. Portanto, sobrou 35 bi. Então, se nós gastamos, veja aqui, se nós gastamos, que aqui não dá para fazer a conta, que aqui estão todos os setores. Mas, se eu estiver respondendo assim, eu não tenho dado aqui, mas é algo em torno de 20% a taxa do governo, tá? Aqui no Brasil. Isso aqui é uma tradução do que está dito na Constituição, que não é seguido. Vocês estão entendendo ou não? Se vocês estiverem entendendo, vocês me falem. Está claro? Quer dizer, a questão é a seguinte: nós copiamos o modelo clássico, artigo 194 e 195 da Constituição. Mas o que o Ministério da Fazenda do governo Sarney fez em 1989? O que ele fez? Ele capturou essas duas fontes, COFINS e contribuição sobre o lucro líquido, para outras finalidades, e continuou contabilizando as receitas da Previdência como contribuição do empregador e do empregado. Está certo? E todos os governos que vieram a partir de 90, 91, 92, seguiram a mesma coisa, inclusive os governos do Partido dos Trabalhadores, que, do meu ponto de vista, é absolutamente inconstitucional. Do meu ponto de vista, e de vários outros autores, aqui estão os dados para vocês verem. Está claro o que é o déficit? O déficit, sim. Só posso fazer uma pergunta em relação? Pode. O percentual ali que é calculado, a parte patronal e a parte dos impostos, né? Quando o patronato fala que gasta muito, que paga muito, ele está contabilizando o quê? A contribuição dele para a Previdência, mais COFINS e contribuição sobre o lucro líquido. Ele está juntando as pessoas para falar assim: o nosso percentual é mais alto do que em outros países. Isso tem a ver ou não? Para a Previdência? Não, para a Previdência ele contribui com 20% sobre a folha. Mas aí não está contando também a contribuição, a COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido como parte dele? Não, mas não. No discurso. Não, o COFINS é o seguinte: o COFINS você paga o COFINS, paga o Tesouro, isso vai para o Tesouro. O Tesouro deveria financiar a Previdência, que está na Constituição, mas ele, sei lá o que ele faz com esse dinheiro, entendeu? Talvez a pergunta é sobre o discurso. Se não tiver para poder O discurso é uma piada, tá certo? Tem uma coisa séria do professor da USP, o pastor, que é uma piada, desculpa, tá certo? No Brasil, isso foi contestado nas décadas de 80, o Anselmo escreveu, o Oscar escreveu, pelo amor de Deus. Mas hoje você lê, o discurso é esse. Qual é o discurso? De cada 100 reais que você gasta com salário, você paga mais 100 de encargo social. Alguém já parou para ver o que está ali? Certo? Ali a maior parte que ele está contabilizando é 13º, férias, etc. Não, isso não é encargo, é salário, só que você paga de outra temporalidade. Certo? Ali está computando todos os domingos, feriados. Está claro? Então, aqui é o seguinte: como ocorre na Previdência, a ideia é que se você cria uma coisa mercadológica, você cria um mito, você distorce a realidade, todo mundo passa a acreditar naquilo. Tá certo? E essa é uma outra ideia que você tem. Né? Então vejam, aqui esse é o dado que a Previdência apresenta todo ano. Está vendo? Oi? Bom dia. Bom dia. A contribuição rural, ela não acontece, normalmente a gente percebe mais o déficit também. Fala mais rápido. A gente percebe mais ainda o déficit, mas na ausência da contribuição entre os trabalhadores rurais, eles passam pela Constituição de 88 a ter direito à aposentadoria sem ser contribuído. Mas isso, enfim, foi uma escolha importante, né, socialmente, de política social. Então, mas essa é a questão.
você coloca a questão fundamental. Eu disse para você aqui e vou mostrar, tá bom? Deixa eu mostrar que eu vou te mostrar aqui uma coisa. A previdência urbana, quando a economia cresce, ela dá lucro, está vendo aqui? 24 bi, 25, não é isso? Está vendo aqui, ó? Isso aqui é lucro. As despesas foram menores do que as receitas da previdência urbana. A previdência rural, ela tem a despesa, que aqui são bilhões nominais, eles não estão atualizados pela inflação, tá certo? Mas, por exemplo, a gente gastou aqui 90 bilhões. Tá certo? Muito bem. Por que isso aqui não tem, isso para financiar isso não é a contribuição do trabalhador urbano para a Previdência que vai financiar a Previdência rural. É as fontes do orçamento da Seguridade Social. Você está entendendo? Por que você fala que a Previdência rural tem déficit se ela tem fonte de receita? Não, eu estou só dialogando com você. Tem fonte de receita. E a outra questão é a seguinte: em 1988, nós tínhamos 3, 4 milhões de velhos que trabalhavam na zona rural, que começaram a trabalhar na década de 40, 50, 60, 70, em condições de semi-escravidão. Quando chegou em 88, tinham 3, 4 milhões de velhos que tinham 60, 65 anos. E aí, que não tinham carteira assinada, jamais contribuíram, etc. Aí os constituintes falaram: o que a gente vai fazer com esses 4, 5 milhões? Vamos deixar eles na rua pedindo esmola, morrendo? Ou vamos dar para eles o direito a um benefício? E foi essa a opção, a um salário mínimo. Foi essa a opção que foi feita. Tá certo? Mas e como é que nós vamos financiar isso? Contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento. Tá certo? Então, veja, mesmo no caso do setor rural, você tem razão, porque uma das fontes do trabalhador rural é um percentual sobre a comercialização dos produtos agrícolas. Mas isso nunca foi fonte de financiamento disso. Nós estamos pagando aqui desigualdades históricas. A sociedade de 88 falou: nós vamos incorporar esse pessoal e vamos assegurar para ele um salário mínimo. Tá certo? Então isso aqui não é déficit porque tem fonte de financiamento. Você entendeu? E segundo, não é a contribuição urbana que vai pagar o rural urbano. Tá claro? Então veja, quando você ouve falar no déficit, é que isso aqui está em resultados nominais. Quando você coloca inflação, parece que é uma coisa que vai crescendo e nunca mais para de crescer. E são valores nominais, não tem inflação aqui, tá certo? Mas a previdência urbana dá lucro e a rural não dá lucro, mas tem fonte de financiamento. Quanto foi aqui que deu isso aqui? 85 bi. Beleza, vamos ver quanto que deu o FINS lá. Contribuição sobre o lucro, 66 bi. Estão vendo aí? Não é 91 bi que deu lá? Olha quando tem aqui olha o que deu aqui de arrecadação de contribuição sobre o lucro. 61 bi. COFINS, 201 bi. Esses recursos são mais do que suficientes para financiar a previdência rural. Tá certo? Então essa ideia... Espera aí que tem um negócio aqui. Para de falar. Deixa eu desligar, desculpa. Então, gente, eu estou passando muito do meu tempo, eu estou preocupado aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a Seguridade Social ela é superavitária mesmo com a DRU. A DRU, não sei se vocês sabem, ela se chama Desvinculação das Receitas da União, que foi criada em 1994, chamava Fundo Social de Emergência, e hoje ela captura 20% de todas as receitas constitucionalmente vinculadas. E essa semana nós tivemos a majoração da DRU de 20% para 30%.
Então, o que é um desastre para a saúde, para a educação, para todos os setores, que você captura os recursos que são vinculados a essas questões. Mas a DRU, nós mostramos aqui, a Seguridade, aqui, 2015, a Seguridade teve um lucro, mesmo com a recessão, mesmo caindo tudo, ela teve um lucro de 20 bi. Muito bem, mas a DRU tirou 60. Se não fosse a DRU, o superávit seria 80. Outra questão, as desonerações que incidem sobre as fontes de financiamento. Então, as exonerações das contribuições sociais que financiam a Seguridade. Então, na contribuição do empregado e empregador, não sei se vocês sabem disso, não? Esse foi um outro erro do governo Dilma. Em 2012, os 60 setores deixaram de fazer contribuição patronal para a Previdência. Está certo? 60 setores. Então, isso representou, aqui em 2015, uma renúncia, o governo deixou de arrecadar 62 bi. Mas, Quais setores se deixaram de 60 setores, os mais importantes, com o argumento todo que precisaria a questão da competitividade, a indústria nacional em relação a coisa internacional. Então, 10 setores vão deixar de pagar, contribuir para a Previdência. Aí foi para o Congresso e eles transformaram em 60. Até a aviação, até a Gol, a competitividade internacional, a Gol, que saiba, é um mercado fechado, tá certo? Não contribui para a Previdência. Tá certo? Isso teve uma retirada de receita de 62 bi em 2015. Mais essas desonerações em cima do COFINS, em cima dessas coisas, a Seguridade deixou de arrecadar em 2015 157 bi. Então eu estou falando de 60 bi da DRU, menos 157 bi, mais recessão, tá certo? E mesmo assim a Seguridade Social suplementar. Mas aqui também coloco uma outra questão. Vejam o seguinte. O problema é uma redução, de novo, eu coloco a questão para vocês, né? A questão da Previdência é um problema de aumento de despesa ou redução de receitas? Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui? Isso é redução de receitas. Eu tenho redução da receita pela recessão, pela DRU, pelas desonerações, pelas renúncias, tá certo? Mesmo assim, eu não sou superavitária. Está claro isso? Agora, como é que o Ministério da Previdência apresenta todo mês? Todo mês o Ministério da Previdência, eu tive com então ministros recentes, eu dizia, pelo amor de Deus, vocês têm que mudar essa metodologia. Há 5, 6 anos atrás, vocês têm que mudar essa metodologia, porque todo mês os jornais dizem o rombo da Previdência, o rombo, todo mês. Porque todo mês o Ministério da Previdência divulga os seus dados. E sempre dá o rombo. Vocês estão alimentando essa crença que a Previdência tem rombo, portanto tem que reformar. Precisa mudar isso. Tá certo? Uma pessoa da fazenda, não posso, pessoa do tesouro, se eu falar isso eu caio. Sabe? Mas a insistência não é exatamente querer privatizar a Previdência? A insistência demoniza isso aqui, fala isso aqui tem um rombo, tem um déficit, vai ser sustentável. Para quê? Para fazer a reforma que estão fazendo hoje. Está claro? Agora, como é que você alimenta esse mito? Apresentando os dados mensalmente desde 1989. Como é que se apresenta o dado? Assim, ó.
É assim que sai o dado. As receitas da Previdência, receita urbana, vamos pegar aqui 2012, receita urbana 270 bi, receita rural 5. Mas a receita rural não é ela que financia a Previdência Rural. Então a urbana recebe 270 e gasta 245, portanto tem um superávit. A rural recebe 5 e gasta 70, portanto tem um déficit. Esse é o rombo. Todo mês tem rombo. Tá certo? Agora o que está errado aqui? Está errado que não são essas receitas que financiam a Previdência, que a Previdência faz parte da Seguridade Social, e pela Seguridade Social tem outras fontes, e que essas fontes são a Seguridade Social superioritária. Está certo? Muito bem. Muito bem não, muito mal. Está certo? Agora, muito bem entendido. Você nunca mais vai dizer que vai vencer déficit? Olha lá, hein? Bom. Portanto, a alternativa liberal conservadora é cortar direitos. Qual que é a outra alternativa? A alternativa é desenvolver receitas. Então veja, a coisa mais importante, o Denis, se eu deixar o Denis falar, que eu já estou tomando o tempo dele, ele vai dizer que a coisa mais importante é o crescimento econômico, gente, pelo amor de Deus. Tá certo? Segunda, reforma tributária. Reforma tributária. Nós somos o único país do mundo que dividendos não é tributado. Tá certo? O Piketty veio aqui no Brasil ficou assustado. Eu vou, pelo amor de Deus, isso aqui não dá nem para conversar. Tá certo? É verdade. Segundo, tem um estudo do Banco Mundial que diz que o Brasil só perde para a Rússia em sonegação de impostos. Nós sonegamos por ano 10% do PIB. Portanto, se eu tivesse um Estado forte, uma receita federal que realmente funcionasse, eu tenho possibilidade de arrecadar isso, embora seja mais difícil. Mas terceiro, e aqui está faltando uma coisa mais importante. Está faltando uma coisa mais importante. Terceiro, renúncias fiscais. Que é essa tabela aqui. O governo federal, não importa. O governo federal, esse é um outro erro, isso que já vem desde os anos 90 e aumenta na década passada. É o seguinte, o governo federal deixa de arrecadar 300 bilhões por ano. Do que? É o conjunto das renúncias fiscais. 300 bilhões do ano. 25% do seu orçamento. 5% do PIB. Se você quer resolver a questão, tem 300 bilhões aí para resolver. E estou falando mais uma, nós gastamos no ano passado 500 bilhões de juros. Tem que cair. Quem falou que tem que cair? Você que está falando. Não tem que cair nada. É funcional que o juro fique alto, que a recessão se aprofunde, porque não tem alternativa. Não tem que cair. Tem que cair para nós. Tem que cair. Mas ontem eles mantiveram, não foi? Mantiveram. Então eu tenho 500 bi de juros, eu pago 500 bi de juros e pago 400 bi de previdência. Os juros beneficiam uma centena, talvez, de instituições financeiras. A previdência beneficia 90 a 120 milhões de pessoas. O que não cabe no PIB? Então, você quer resolver, tem 500 bi de juros. Tem 300 bi de isenções fiscais. Tem mais um monte para a reforma tributária. Mas a questão não é resolver. Quem quer resolver? Nós. Tá certo? Esse aqui é o dado, mas eu deixo para lá. Eu vou falar só duas coisas e já vou passar a palavra.
Outro mito é o Brasil, isso aqui é outra coisa. Quem já ouviu falar nisso? O Brasil é o único país do mundo que não tem idade mínima. Você já ouviu falar isso? Puta. Tá gravando? Pelo amor de Deus. Isso é uma mentira deslavada. Tá certo? Em 1998, foi feita a emenda constitucional número 20. O que dizia a emenda constitucional número 20? Dizia o seguinte: o que eles queriam fazer com o INSS, o mesmo que fizeram para o setor público? A partir de agora, para você se aposentar, você vai ter que ter 65 anos homem, 60 mulher, mais 35 anos de contribuição. Para o setor público federal passou. Para o INSS, o Congresso falou assim: não dá para ser assim, vamos dividir essa porcaria. Então você criou duas formas de aposentadoria. A aposentadoria por idade, 65 anos jovem, 60 mulher, mais 15 anos de contribuição. Então nós já temos a idade mínima desde 1998. E hoje, finalmente, o jornal Folha de São Paulo, nessa semana, eu até destaquei lá no meu Facebook, eu fiquei tão feliz, falei, aleluia, Deus seja louvado. Ele escreveu lá dizendo o seguinte: 70% das aposentadorias do Brasil são aposentadorias por idade, como eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira aposentadoria é por idade, 65, 60 mais 15. E aí fizeram o seguinte: outro tipo de aposentadoria é por tempo de contribuição. No tempo de contribuição, você tem que ter 35 anos. Sim, nesse caso você não tem a idade mínima, aí você tem razão. Mas isso representa 30% das necessidades das aposentadorias. Mas não tem idade mínima, mas tem um fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Até que você não atinja 65 anos, você é penalizado. Vocês entenderam? Então veja, não tem sentido essa ideia que o Brasil é o único país que não tem a idade mínima. E aqui vocês vão ver 1 milhão, o que é isso? Idade média de concessão. Em 2015 foram concedidos 1 milhão de aposentadorias, 590 mil por idade, 300 por tempo de contribuição, 164 por invalidez. Agora, invalidez não tem jeito, é precoce mesmo. Tá certo? Então, aqui vocês veem, olha, a idade média de concessão por idade e tempo de contribuição. Aqui é por idade, aqui é por tempo de contribuição. Tá certo? Mas a maior 70% são essas por idade. E por que está 60 anos aqui? Porque aqui está urbano e rural. Aqui está urbano e o rural. Aqui está urbano e rural. Quando eu pego aqui, olha, aposentadoria por idade no urbano, a média de aposentadoria é 63 anos. Isso não é precoce, coisíssima nenhuma. Por que é 63 anos? Porque o homem é 65 e a mulher é 60, então dá uma média de 63. No rural, a média é 58. Por que é 68? Porque o homem é 60 e a mulher é 55. Mas 63 e 58 anos não são aposentadorias precoces. Isso em relação ao próprio mundo. No tempo de contribuição, sim, você tem uma aposentadoria mais precoce. Então, se você tiver que resolver, tem que resolver aqui, ó, tempo de contribuição. Só que já foi resolvido. Hã? Oi? Fator previdenciário. O ano passado teve uma medida provisória, não sei o número aqui, em outubro de 2015, que ela cria uma regra que assim, hoje é 85,90. Hoje é 85,90. Mas a partir de 2027 passa a ser 90-100. Então 90-100, no caso do homem, 100, ele tem que ter 65 anos de idade e 30 de contribuição. Ou 35 de contribuição. 65 e 35. Por isso que dá 100, da mulher um pouquinho menos. Mas isso já foi feito. E foi feito da forma que tem que ser feito mesmo, gradativamente, a partir
vai aumentando e a partir do 27 parte o martelo no 90-100. Então, veja, essa é outra ideia. O Brasil não tem idade mínima, tá certo? Outra ideia, as regras brasileiras são generosas. Então, aqui você tem uma relação de países que mostra o seguinte: aqui é Luxemburgo, experiências não apontadas de aposentadoria próxima a 65 anos. O que é essa aqui? É Bélgica, França, Finlândia, Áustria, Grécia, Polônia, tá certo? E nós nos aposentamos como? Aqui, ó. Essa aqui já está feito. Aqui tem que fazer. Invalidez não tem jeito. Tem que calcular isso aqui. Aqui já está próximo a 65 anos. Tá certo? Nós já temos, eu quero chamar a atenção para vocês, se nós já temos idade mínima de aposentadoria. Há 20 anos atrás, as nossas regras de aposentadoria já eram iguais ou superiores a 20 anos atrás às praticadas em países desenvolvidos. Eu pergunto, é justo? Agora o que eles querem fazer? Querem fazer com que o rural, o urbano, o homem, mulher, todo mundo fique com 65 anos. Ocorre o seguinte: os países exigem 60, 65 anos e 10 anos de trabalho, 10 anos de moradia, 10 anos de contribuição. Eu não conheço, ou você tem exemplos, os exemplos mais radicais são 3 ou 4 países. Nos Estados Unidos existe 35 anos de contribuição, mas a maior parte dos países exige 60, 65 anos, 60, 65, tem a diferença entre homem e mulher, a maior parte deles tem essa diferença, eu já estou terminando, e 15 anos de contribuição, 10 anos de residência, 10 anos de trabalho. Essa combinação, 60, 65 anos e 35 anos de contribuição, que é o que querem fazer aqui, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Está claro? Quer dizer, então eles estão querendo fazer no Brasil regras que sequer existem em países que têm renda per capita 10 vezes maior que a nossa. Que sequer existem países que são os países mais igualitários do mundo, enquanto nós somos uma das sociedades mais desigual do mundo. Né? Em países onde a nossa expectativa de vida é 75 anos, na média, né? Esse país tem uma expectativa de vida de 80 a 82 anos. Tá claro? Seríamos campeões mundiais de exigência de aposentadoria. Muito bem. Eu só quero mostrar isso aqui. Enquanto isso, é um dado muito interessante, a questão dos juros. Veja que interessante aqui. A dívida bruta da Grécia, em 2015, é 197% do PIB. A Grécia deve 2 PIBs. E ela paga de juros 4,2% do PIB. Portugal, 127, paga 4. Reino Unido, 89, paga 2. O Brasil, 66, paga 8,5. Tá certo? Por isso, ninguém quer resolver. Você acha que quer resolver? Olha aqui, nós pagávamos em torno de 160 bilhões, pagamos 500. Duro, viu? Eu vou terminar só abrindo uma questão, dizendo terminar, desculpa, eu falei demais, eu me empolgo com esse tema, eu fico nervoso, perco meu script, acabo falando demais, eu já estou terminando. O que eu só queria destacar, depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir, quer dizer, o que, para mim, o golpe, ele é uma oportunidade histórica para o capital, os detentores da riqueza, fazer algo que eles vêm tentando há mais de 5 décadas, né, que é implantar um projeto ultraliberal do ponto de vista econômico, social e ultraconservador do ponto de vista dos direitos humanos.
Digo que é oportunidade, digo que eles vêm tentando, porque projetos desse tipo perderam nas últimas 4 eleições. Certo? Um projeto desse tipo dificilmente passaria como não passou pelo crivo popular. Então, é uma oportunidade porque além de que nós conhecemos mais de perto o nosso Congresso Nacional nesses últimos anos, esse Congresso Nacional mercantilizado, a princípio eles têm 2/3 dos votos que podem alterar constituições, etc. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, a Previdência é apenas um pedaço, tá certo? Apenas um pedaço, é a implantação desse projeto ultraliberal. Eu fico muito preocupado, acho que o Denis vai falar, por exemplo, enquanto todos os países, enquanto o FMI critica o tripé macroeconômico, essa semana saiu o documento do FMI criticando o tripé macroeconômico, aqui nós caminhamos no sentido de tornar ele ainda mais ortodoxo. Então, tem projetos no Congresso Nacional, Banco Central Independente, uma autoridade fiscal independente, né, privatização das empresas estatais, por aí vai. Né. O impacto dessa gestão macroeconômica na área social é terrível, porque a ideia do orçamento base zero, o que é o orçamento base zero? Eu não quero mais ter vinculação nenhuma de recursos. Tá certo? Então, eu vou afetar a educação, eu vou voltar o financiamento da educação. Desde da Constituição 34, você tem vinculação de recursos União Estados Unidos. Não, vamos voltar para antes de 1934. A saúde, depois de uma luta terrível nos anos 90, conseguiram em 2002 fazer a emenda constitucional 29 que estabelece isso. Vai acabar essa vinculação de recursos. Quando você não vincula para a área social, vai para o pagamento da dívida pública. Tá certo? Essa é a questão. Então, estou implantando isso, que vai ter reduções assim, radicais nos gastos, eu acho que, enfim. E sem falar na questão toda de privatizações em todos os campos, enfim, direitos humanos, a questão indígena, o ECA, tem projetos que tramitam no Congresso, enfim. Bom, sem falar na questão trabalhista, né? A questão trabalhista é um retorno ao século XIX. Vamos voltar para antes da CLT, tá certo? Então, a Previdência é um pedaço de um projeto mais amplo, né? Que está aí sendo implantado a toque de caixa, né? Porque a ideia é implantar toque de caixa mesmo, para fazer com que o Congresso altere as legislações, altera tudo que for possível, o mais rápido possível. Eles estão fazendo isso, tá certo? E isso significa você destruir todos os mecanismos para um projeto de desenvolvimento nacional, para frente do governo nacional, para frente às históricas desigualdades do país, etc. Então, quebrando todos os mecanismo monetário, mecanismo fiscal, ciência e tecnologia, todos que vocês podem imaginar. Tá? Então, é importante a gente estar discutindo isso na universidade,